Olá pessoal, professor Eduardo aqui de novo com vocês. Como eu falei, nós nos veremos ainda em alguns módulos ao longo desse curso. E a gente chegou num ponto agora, em que vocês tiveram alguns conhecimentos, foram tendo contato com assuntos diferentes, políticas públicas, o modelo de atenção que a gente tem no Brasil, os aspectos biológicos. E agora a gente precisa pensar em como é que a gente vai trabalhar com esse sujeito. A gente vai começar numa parte agora que começa a ser mais prática do curso. E aí uma das coisas mais importantes que a gente tem que trabalhar nesse momento é o que a gente vai chamar da concepção de clínica ampliada. Essa ideia de clínica para além dos muros, para além do ambiente do consultório, para além do ambiente enclausurador, lembrando de tudo que a gente falou de teoria, tudo vai se encaixando, vai se desenhando aqui na história. É uma clínica que, como a gente fala, para além dos muros, porque ela extrapola o setting. E aí, claro que tudo isso vai depender muito da tua atuação profissional, se você é psicólogo, se você é psiquiatra, se você é assistente social, se você é educador físico, nutricionista, farmacêutico, as tuas intervenções vão estar sempre relacionadas com a tua formação. Mas essa concepção é muito importante. Então, primeiro a gente tem que começar a pensar assim, o que é essa chamada clínica ampliada para além dos muros? Que a gente tem que entender primeiro que a saúde mental é um foco de trabalho constante. Ela é constante, ela não começa num ponto e termina num ponto, ela não começa num momento e termina no outro, A gente tem que entender que é o desejo e o direito do usuário de buscar ajuda. A gente não pode obrigar ninguém a se tratar, a gente não pode obrigar ninguém a ter desejo em sair do quadro de dependência química, que é um quadro de doença. A gente tem que entender que essa pessoa tem o desejo e tem o direito de fazer suas escolhas. E isso é um papel primordial, fundamental no processo de construção, tá certo? A gente precisa entender a importância que tem o aspecto social e familiar nesse processo. Quando a gente for trabalhar os projetos, as formas de intervenção, a gente vai entender o quanto é importante a questão social e familiar. Até porque a gente está falando de um modelo de acompanhamento que leva em consideração tudo isso. A gente tem que entender a isenção total de vetores religiosos desse processo. Mas em que aspecto? A religião faz parte do sujeito. O sujeito é um ser religioso e isso pode ser importante para ele. A religião dele importa. A minha não importa. Eu não vou impor a minha religião para os sujeitos e eu não vou dizer que a minha religião vai salvar esses sujeitos. A religião dele faz parte, vai entrar no processo, é importante porque são as crenças e são os valores dele, mas não são as minhas. Porque isso é um problema muito grande. No processo de acompanhamento de dependentes químicos, quando as pessoas tentam impor a sua religião para eles. Os profissionais é uma coisa gravíssima, porque eu não consigo conceber nenhum profissional trabalhando com questões religiosas, porque se nós somos cientistas, tá certo? Nós trabalhamos com ciência, e a religião, eu sempre falo, a minha religião fica do lado de fora, das intervenções, mas a religião do sujeito é importante. A gente tem que entender a necessidade de pactuação entre ambas as partes, entre o profissional e o sujeito que está buscando ajuda. É uma pactuação. E aí eu sugiro para vocês a leitura do material Clínica Ampliada, que é do Ministério da Saúde, que são as orientações, eu vou anexar aqui para vocês, mas a gente vai trabalhar alguns desses conceitos aqui, tá certo? Essa clínica chamada ampliada para além dos muros, esse processo de interação, de construção de uma relação profissional-usuário, percebe que não é legal falar a palavra paciente, a gente não trabalha com a concepção de usuário. Na produção desse cuidado, toda a profissão de saúde faz um recorte, um destaque de sintomas, informações, a depender da tua área de formação profissional. Então, a clínica que é ampliada, ela vai buscar a interação entre as equipes, a interação que a gente vai chamar de intersetorialidade, e ela é um instrumento para que a gente consiga enxergar e atuar na clínica sem deixar de reconhecer e utilizar o potencial dos diferentes saberes. Se eu trabalho numa unidade de saúde, ou se eu trabalho num NASF, se eu trabalho numa clínica multiprofissional, essa clínica ela tem que ser ampliada para além da minha área de atuação somente. Eu sempre falo isso, eu preciso tanto de assistente social, eu preciso tanto dos
farmacêuticos, eu preciso tanto dos médicos, eu preciso tanto dos enfermeiros, porque os olhares são diferentes. Enquanto o psicólogo olha a parte psicológica, o assistente social tem um olhar voltado para o social, o farmacêutico tem um olhar voltado para as questões medicamentosas de interação, o enfermeiro tem um olhar muito específico para o cuidar, e a gente tem que juntar tudo isso. A gente não pode fragmentar o sujeito. O sujeito que busca acompanhamento, que busca atendimento, que busca ajuda, ele não é só um sujeito psicológico, ele é social, ele é biológico, com interação farmacológica, ele precisa de cuidados, tem aspectos familiares, então a clínica tem que ser ampliada nesse aspecto também, tá? A clínica ampliada, ela valoriza muito a questão da escuta, e uma escuta atenta e qualificada. E aí ela tem esse enfoque na atenção básica, né, que é onde trabalham os municípios, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, porque é ali que as pessoas procuram ajuda primeiro, né? Quando as pessoas precisam de ajuda, elas buscam o quê? O chamado postinho, a unidade de saúde. Ela não vai direto no hospital especializado. Então a gente, quando tem essa escuta qualificada nesses locais ou numas clínicas multiprofissionais, a gente amplia o entendimento do processo de saúde e doença sem supervalorizar, né, uma determinada matriz de conhecimento. Não, dependência química se trata com remédio, ou dependência química se trata com psicoterapia. Não é isso. A gente não pode supervalorizar só um desses aspectos. Então, essa clínica ampliada, nesse manual especificamente do SUS, né, ela vai orientar o reconhecimento dessas singularidades de cada situação, de cada sujeito, né, e a gente tem que ponderar dentro das possibilidades como é que a gente consegue compartilhar esses diagnósticos ou construir esses trabalhos terapêuticos com outros profissionais. Vocês conseguem pensar em saúde mental sem atividade física, sem questões de saúde física? Não tem, né? Você consegue pensar em saúde mental sem os aspectos familiares, sociais, religiosos? Não tem. Então essa clínica ela tem que ser ampliada. Além disso, né, a gente precisa criar mecanismos de suportes aos profissionais, de forma que a gente possa lidar com as próprias dificuldades, com aproximação e distanciamento positivo e negativo das diferentes situações identificadas e trabalhadas através de uma clínica ampliada. Cada paciente ou cada usuário vai ter um projeto diferenciado, vai demandar do profissional relações diferenciadas, vai demandar estudos, vai demandar buscas. Então, assim, quando a gente se propõe, quando a gente se dispõe emocionalmente para trabalhar com dependência química, a gente tem que estar preparado para isso, para encontrar dificuldades, e a gente vai ver nos instrumentos utilizados, né? A gente tem muito instrumento, mas tem muita coisa também de capacidade pessoal de se envolver com isso, né? E de se disponibilizar a isso e de buscar. Porque, gente, não é ficar sentadinho no local, fazer uma testagem, aplicar, ok, você é dependente químico, vá para casa e pare de usar drogas. Não é assim que funciona. Se fosse assim, né, a gente não estaria na situação que a gente está no país hoje, né, com o uso e abuso de substâncias. Então, por fim, a prática da clínica ampliada, ela tem caracterização de 5 movimentos. Primeiro a gente tem essa concepção ampliada do processo saúde e doença. Saúde e doença não são antagônicos, elas são um processo, né? Não existe pessoa 100% saudável. Não existe, porque se você for pensar em saúde como bem-estar biopsicossocial, todo mundo tem algum conflito, algum problema, alguma demanda social. Então a gente não pode entender essa dicotomia saúde e doença. Isso é um processo e a gente tem que ampliar essa concepção. A gente tem que entender que saúde se faz com médicos, com enfermeiros, com dentistas, com psicólogos, com farmacêuticos, com assistentes sociais, com educadores físicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, se faz com advogados. Como assim? Saúde se faz com advogados, né? A gente tem questões de saúde, a judicialização da saúde, que passa por advogados que são formados em programas de saúde coletiva. A saúde se faz também com advogados para garantir os seus direitos, né? A gente tem também aqui uma questão de construção compartilhada de diagnósticos e terapêuticas. Nada se constrói sozinho, tudo se constrói em equipe. E quanto mais, melhor, visando sempre esse usuário, esse sujeito. A gente tem uma ampliação do objeto de trabalho, porque o objeto de trabalho passa a ser um sujeito como um todo. Ele não é só aquele sujeito biológico, né? A gente tem uma transformação dos meios e dos objetos de trabalho, porque são milhares de ferramentas e maneiras de interagir.
Eu posso já ter atendido mais de 1000 pacientes, mas cada um deles, usuários, cada um deles teve um projeto terapêutico singular, único, intervenções únicas, interações únicas, construções únicas, então é bem ampliado, tá? E a clínica ampliada também é um suporte para nós profissionais de saúde, porque ela traz várias ferramentas importantes. O que a gente faz numa clínica ampliada? O que a gente faz de inicial quando a gente encontra esses sujeitos que demandam, né, que têm o desejo, que têm o interesse, que estão ali dispostos a mudar, né? A gente escuta. E aí a gente tem uma questão muito forte que é assim, é difícil escutar. As pessoas têm muita dificuldade de escutar, em apenas escutar. Elas querem dar opinião, elas querem fazer juízos de valores, elas querem falar da sua própria religião, elas querem falar da sua própria experiência. E aí, gente, a sua experiência não serve, né? A sua experiência serviu para você, mas não serve para mim. A nossa história é diferente. E aí o processo de escuta é escutar mesmo, é se despir dos seus valores, da sua história, das suas ideias pré-concebidas para escutar aquele sujeito. Então, escutar significa acolher toda a queixa do sujeito, o relato desse usuário, quando ele, por mais que, sabe, possa parecer que não é interessante, né, ou que não seja interessante para o diagnóstico, às vezes a pessoa está falando sobre a dependência e ela resolve contar um caso da infância, um relato, pode parecer que não tem nenhum significado naquele momento, mas não interrompa a pessoa e diga assim, não, isso não tem nada a ver com agora, vamos focar no uso da droga. Não, para ele é importante, ele precisa falar aquilo. A fala traz algo que é um alívio que chama-se catarse. Então assim, nunca interrompa, por mais que você naquele momento entenda que aquilo não seja importante para o quadro. Mais do que isso, depois que a gente escuta, né, a gente vai ajudar essa pessoa a reconstruir e respeitar os motivos que ocasionaram, né, o adoecimento, as correlações que ele faz, né, que ele estabelece o que sente a vida, as relações com as pessoas com que ele convive, com os desafetos, tá certo? A gente tem que perguntar, né, se essa pessoa, por que ela acredita que adoeceu, né, e como que ela se sente quando tem um ou outro sintoma. Ah, mas a pessoa vai me dar uma explicação religiosa, vai me dar uma explicação, vai dizer que foi olho gordo, que foi quebranto. Não importa, tudo bem, é a explicação dele, é a crença dele. E isso vai ser muito importante porque ele tem que entender que você está respeitando essa crença. A minha leitura para essa situação é diferente. Mas eu tenho que levar em consideração o que ele entende. Quando aí a doença for compreendida e correlacionada com a vida, menos chances a gente tem de ter um problema somente no serviço de saúde, mas também do sujeito doente, né? Ele vai entender que ele faz parte disso e que ele tem uma posição muito ativa e determinante nesse processo de tratamento. Então assim, quando você permite isso, você evita que esse sujeito se infantilize e assuma uma posição passiva do tratamento. Isso é muito prejudicial, que assim, ele tem que entender que ele é o sujeito da vida dele, é um sujeito atuante e um sujeito responsável e que precisa ser atuante no tratamento. E eu sempre falo, 95% é você, os outros 5% somos nós. E aí a pessoa, porque senão é aquela coisa assim, resolve pra mim, faz por mim, eu não sei e tal. Ou então assim, as pessoas precisam resolver pra mim. Não, é uma pessoa adulta, responsável, consciente, direitos e deveres, né? E ele é o principal ator da sua vida e principalmente desse processo de reconstrução que é o acompanhamento de saúde mental e dependência química, porque é uma reconstrução. E eu não posso reconstruir por ele, você não vai reconstruir por ninguém. A gente mostra caminhos, a gente dá sugestões, a gente dá orientações, a gente mostra possibilidades, mas quem decide é a pessoa. Então a gente não pode jamais deixar que essa pessoa ocupe essa posição infantilizada. O que a gente faz? A gente faz vínculos e afetos, né? Tanto os profissionais quanto os usuários. Às vezes a gente não se sente bem atendendo uma pessoa, ou ela não sente empatia pra gente, não tem o chamado feedback, não tem o rapport. Às vezes a pessoa se sente, a gente tem que saber os nossos limites, né? Saber os nossos limites é importante, os nossos limites afetivos, porque a gente tem que criar vínculo com essas pessoas. Por exemplo, eu não atendo crianças. Por quê? Porque se eu encontrar a situação de crianças de maus tratos por pais ou por qualquer que seja, eu sei que eu vou perder o controle. Eu não atendo criança, né? Acho que atendi só na minha época de estágio, atendi poucos casos muito específicos em consultório. É uma limitação minha. Então, se você reconhece as suas limitações, isso é muito importante para o processo de tratamento desse sujeito.
Reconheça suas limitações, saiba até onde elas vão, porque você vai ter que estabelecer vínculos de afetos com essas pessoas e elas vão estabelecer vínculos de afetos. E esses vínculos são fundamentais para o processo de tratamento. Coisas que a gente não pode fazer na clínica ampliada ou nas intervenções de saúde mental e dependência química. A gente não recomenda pastorais, a gente não recomenda comunidades terapêuticas de fins religiosos, porque elas não são científicas e elas não têm a chancela da ciência. E se a pessoa está procurando um profissional de saúde, ela está procurando por conta da ciência. Você pode acreditar na sua religião, você pode acreditar no seu pastor, mas ela não é ciência e ela serve para você. Então, comunidades terapêuticas religiosas não são intervenções científicas de saúde pública que envolvem saúde mental e dependência química. Se você for buscar na literatura, o índice de reincidência das pessoas que vão para essas comunidades chega a 90%. Então, é muito dinheiro gasto, é muita questão, é religioso. E se a pessoa quisesse religião, ela não tinha procurado você profissional, ela teria procurado a igreja. Quer ir para a comunidade terapêutica religiosa? Vá numa boa, sem nenhum problema. Mas através do seu pastor, da sua igreja, não através do profissional de saúde, tá certo? A gente tem que evitar essa coisa de culpabilização. A culpa disso é sua, é de fulana, é da sua ex-esposa, dos seus pais. Não tem culpa, né? A gente vai ter que aprender a negociar algumas restrições, né? Sem ter rancor, levando em conta os investimentos dessa pessoa que está doente, né? A dependência química é uma doença e a gente vai ter que saber negociar, a gente vai ter que ter essa habilidade, né? De negociar sem ter rancor, tá certo? Isso é importante a gente ter sempre em mente. O que a gente oferece no processo de acompanhamento? A gente trabalha com ofertas e não apenas com restrições. Não é só não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É que tal isso, que tal aquilo? E se a gente fizer essa troca? Se a gente mudar isso? E se a gente tentar aquilo? Né? Porque esse sujeito precisa passar por um processo de mudança de hábito. E as mudanças de hábitos, elas podem ser encaradas como ofertas de experiências novas, né? E não apenas com restrição. Ao invés de fazer isso, por que você não vai fazer isso? Ao invés de dizer, não faça isso, né? Por que a gente não diz assim? Por que a gente não troca esse hábito por esse hábito aqui, que ele é mais saudável? Tudo isso a gente vai ver as técnicas de projeto terapêutico singular. Mas lembrar que não é proibir, é muitas vezes trocar. Entendeu? A atividade física, por exemplo, ela pode ser super prazerosa, né? Ela pode ser prazerosa, ela pode ser uma descoberta para uma pessoa que não tinha esse hábito, né? Às vezes a alimentação mais saudável, pratos mais adequados. A gente precisa entender que existem jeitos e jeitos de viver a vida. Alguns são mais saudáveis e outros não. E a gente pode fazer escolhas, né? E aí, quando a gente entende que a gente pode fazer escolhas, pode fazer trocas, né? Essa relação com esse usuário fica mais fácil de ser construída, porque ele sabe que droga faz mal, ele sabe que droga faz isso, ele sabe, ele já escutou isso milhões de vezes. Ele não está ali para ouvir alguém falar assim, não faça isso, não use droga, não faça... Não, ele está ali para construir com você. E aí, como é que a gente faz isso? Né? A gente faz isso através de uma barganha. A gente tem ofertas diferentes para cada sujeito. Eu escutei esse sujeito durante uns tempos, eu escutei durante vários encontros. Eu não faço isso de uma hora para outra. Então eu sei o tipo de atividade que ele prefere, quem é da nutrição sabe o tipo de alimentação que ele prefere, eu sei o que é mais recomendado para a situação dele, eu sei o que ele se interessa, né? Então a gente começa o tratamento num processo de construção e de barganha. Ora, mas como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito com algo chamado projeto terapêutico singular. Projeto terapêutico, porque é um projeto que visa a melhor qualidade de vida desse sujeito. E aí, assim, isso é fundamental. Ele é singular porque ele é individual. Não existe um formato certo para ele, não existe uma regra, não existe um modelo. Existe que cada sujeito é único, cada sujeito tem uma história, tem uma demanda, tem pontos fracos e pontos fortes ou pontos a serem melhorados. E aí eu tenho que construir um projeto terapêutico, um projeto de tratamento para cada um deles individualmente. E isso em todas as esferas, na esfera psicológica, na farmacológica, na social, na nutricional, nas atividades físicas.
Ora, se fosse assim, todo mundo faria o mesmo treino de musculação. Ele é feito baseado no sujeito. Nutrição, a mesma coisa, né? Você não pode fazer a mesma dieta para todo mundo, né? Você não pode tomar a mesma medicação para todo mundo. Então, quando a gente está falando de uma dependência química que envolve biopsicossocial, tudo é singular nessa pessoa e tudo tem que ser feito, construído especificamente para ele, que é exatamente o conteúdo que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula. Reflita um pouquinho sobre isso, que a gente dá uma ideia amplificada, né? É uma mudança de postura profissional. Você não é o dono do saber, o detentor das determinações, e você não está ali para se colocar numa posição de mandar e desmandar. Você está ali para construir com ele, e ele é o responsável por esse projeto, ele é o responsável pela execução. Você está ali como um participante, e os outros profissionais também, mas a concepção que a gente trabalha para a dependência química é essa, tá bom? Até o próximo vídeo.